Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, mais um caso. De cara eu peço, se inscreva no canal, deixa seu like no vídeo, compartilha aí com aquela galera que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo. Estamos aqui dessa vez para falarmos de um caso brasileiro. E o caso que eu tenho hoje é um caso que aconteceu nos anos 2000 e acendeu uma discussão que é pertinente no mundo jurídico até os dias de hoje. Bom, então vamos lá. O caso que eu tenho para vocês aconteceu no Brasil no ano de 2003. Quem são os envolvidos? Bom, inicialmente temos o casal Liana Frendenbach e Felipe Café. Liana era uma garota que nasceu em São Paulo no dia 6 de maio de 1987. Quando Liana tinha 16 anos, ela iniciou um namoro com um jovem chamado Felipe Café. Ele tinha 19. Após alguns meses de relacionamento, o casal decidiu acampar. Iria só os dois, né? E aí a Liana imaginou que o pai não iria deixar ela ir acampar assim com o namorado num lugar afastado. Então ela inventou uma história. Ela contou para o pai que ela iria fazer uma excursão com os jovens de uma congregação chamada Congregação Israelita. Bom, essa congregação, tinha o costume de organizar excursão com os jovens, e aí ela contou para o pai que ela ia com essa congregação para a Ilha Bela. Já Felipe contou para sua mãe que ele iria acampar, só que já era costume do garoto sair para acampar às vezes, e ele ia com amigos. Então, quando ele contou para a mãe que ele iria acampar, ela entendeu que fosse mais um programa do filho com seus amigos. Assim, então, os dois, no dia 31 de outubro de 2003, iniciam sua jornada. Do dia 31 para o dia 1º de novembro, eles passaram a noite ali no MASP, o Museu de Arte de São Paulo. E no dia 1º de novembro, eles pegaram um ônibus e foram até a região de Embu Guaçu. Chegando em Embu Guaçu, eles ainda teriam que caminhar uma certa distância para que eles pudessem chegar à região ali, a mata na qual eles iriam acampar. Bom, a região de Embu Guaçu e a região aonde eles foram para acampar eram regiões assim, mais cidades pequenas, cidades mais pobres. Então, os jovens chamaram a atenção ao passar por ali, porque eles estavam com roupas mais caras e eles estavam também com mochilas lotadas de coisas. E coincidentemente, enquanto se dirigiam ao local do acampamento, o casal jovem passou por um outro jovem morador da região, um garoto chamado Roberto Aparecido Alves Cardoso. O Roberto, ele estava indo pescar com seu amigo e ele viu o casal e teve uma ideia. Mas antes de falarmos da ideia, quem era Roberto? Então, Roberto Aparecido Alves Cardoso nasceu ali em Embu Guaçu em 1986. Ele teve uma infância pobre e desde que era garoto, ele já apresentava sinais de psicopatia. Uma professora que ele teve na infância relatou que viu o menino maltratando animais com bastante frieza. E anos depois, quando Roberto já era adolescente, ele foi acusado de assassinar um morador de rua, porém o crime jamais foi comprovado. Roberto, então, já era conhecido como o garoto problema ali da região, e ele tinha um apelido. As pessoas o chamavam de Champinha. Champinha, então, estava indo pescar com seu amigo Paulo César. Esse Paulo César tinha o apelido de Pernambuco, e aí, então, os dois viram o casal e tiveram uma ideia. Champinha e Pernambuco decidiram assaltar os dois. E aí então o casal chegou até o local que eles iriam acampar, montaram um acampamento ali, tudo certo. E aí naquele dia à noite
Champinha e seu amigo Pernambuco acharam o local onde o casal estava e foram lá para assaltar os dois. Só que o casal não tinha muito dinheiro, então Champinha decide sequestrá-los. Bom, Champinha e Pernambuco então pegam Liana e Felipe e os levam para a residência de um morador ali da região, um homem chamado Antônio Matias de Barros, que era, um outro comparsa dos dois. Eles chegaram nesse local então e Liana falou para os criminosos que ela era de uma família rica e que se eles quisessem pedir dinheiro para o pai dela daria a quantia que eles pedissem. Porém, não foi isso que os criminosos fizeram. Então, inicialmente, Champinha e Pernambuco levam Liana e Felipe para a residência de Antônio Matias de Barros. Esse foi o primeiro cativeiro do crime. Na noite, ali na primeira noite de cativeiro, Pernambuco abusa sexualmente de Liana, enquanto Felipe, o namorado da moça, foi mantido em um outro quarto. Isso foi então o que aconteceu na primeira noite. Na manhã seguinte, os bandidos pensaram e chegaram a uma conclusão. Eles entenderam que Liana era a única peça importante do sequestro. Felipe não faria muita diferença. Então, o que os bandidos fizeram? Champinha e Pernambuco saíram pela mata com Liana e Felipe, até que eles chegaram num determinado ponto e Pernambuco continuou caminhando sozinho com Felipe até o meio do matagal. Champinha ficou para trás com Liana. Pernambuco caminhou com Felipe até um momento que os dois sumiram da vista. Então, Felipe foi executado por Pernambuco com um tiro na nuca e seu corpo foi abandonado ali na mata. Depois desse momento, Liana foi levada para um outro local, a casa de um homem também chamado Antônio, mas era um outro Antônio, Antônio Caetano da Silva. Bom, e um detalhe, Liana naturalmente ouviu o namorado dela sendo executado, ela ouviu o tiro, e aí ela perguntou pro Champinha o que era aquilo, o que estava acontecendo, se o namorado dela estava sendo morto, e o Champinha falou que não, que o Pernambuco tinha levado o Felipe para deixar o Felipe fugir e ir embora, e aquilo era só um tiro para cima para assustar o garoto. Então assim, vamos recapitular uma coisa. Os dois jovens vão para essa cidade com o intuito de acampar, vão até o local do acampamento, são abordados por Champinha e Pernambuco, esses dois criminosos. Os criminosos primeiro vão assaltá-los, eles não têm dinheiro, então os criminosos decidem sequestrar o casal. E aí, na primeira noite do cativeiro, a garota é abusada. No outro dia de manhã, o namorado dela é executado. E agora então a garota é levada para um outro local. Nesse momento, Liana já estava totalmente atordoada. Ela estava em um estado emocional deplorável. Ela entrou num profundo estado de choque. E o que aconteceu então nesse segundo dia, logo após a execução de Felipe? Bom, quem executou Felipe foi o Pernambuco, o amigo do Champinha. Pernambuco então, logo que ele faz isso, ele foge para São Paulo, enquanto Champinha retorna para um outro cativeiro com Liana. Nesse segundo dia então, ao retornar para o cativeiro, Champinha abusa sexualmente da moça. Nesse mesmo dia, o pai de Liana começa a ficar preocupado, porque a filha não atendia ligações, o celular da menina estava desligado e ele não tinha contato com a filha. Ele entrou em contato com amigas da menina, até que uma delas decide contar a verdade. E aí, uma das amigas de Liana relata que a garota havia ido acampar com o namorado. Nesse momento, então, o pai não perde tempo, ele vai até a polícia, ele aciona o Comando de Operações Especiais e ele também vai na imprensa, ele vai... Assim que descobre isso, então, o pai de Liana não perde mais tempo. Ele vai até a polícia,
ele aciona o comando de operações especiais, ele vai na imprensa, ele procura políticos, e aí em pouco tempo toda uma situação é montada, porque aí os noticiários já estão falando da garota, a polícia já está atrás, então assim, todo mundo já está sabendo o que está acontecendo, está todo mundo acompanhando. E aí então o COI, né, o Comando de Operações Especiais, faz uma busca e eles vão, né, fazer uma busca ali na região aonde os garotos foram acampar. E aí nessa busca eles fazem alguns achados. Eles acham o celular da Liana, eles acham a carteira dela e algumas roupas dela e do seu namorado Felipe. Enquanto tudo isso está acontecendo, Liana está nesse novo cativeiro com Champinha. E ali nesse lugar, Champinha não está sozinho. 2 outros comparsas chegam ali. O Antônio Caetano, que é o dono do imóvel, e um outro homem chamado Aguinaldo Pires. E aí esses 3 homens então ali no cativeiro constantemente abusam da garota Liana. Bom, estamos aqui então no 3º dia de cativeiro. E como eu falei para vocês, a polícia já estava fazendo uma grande busca, né? Os noticiários já estavam falando do caso e o irmão do Champinha fica sabendo de toda a situação. E, bom, o irmão do Champinha não sabia, né, o que ele tinha feito, mas ele fica sabendo da situação e ele sabe, né, que o irmão dele... Bom, estamos no 3º dia de cativeiro e por conta então dessa busca policial, por conta dos noticiários estarem falando sobre o caso, o irmão do Champinha fica sabendo, né, da menina sequestrada e tal. Ele não sabia que o irmão estava envolvido, mas ele sabia que o irmão tinha a fama, né, de cometer crimes. Ele sabia que a polícia estava constantemente procurando o irmão, então ele sabia que havia vários policiais ali na região. Ele decidiu ir atrás do Champinha. Então, quando o irmão de Champinha o encontra, ele vê que ele está ali com a moça, mas Champinha fala que Liana era sua namorada e que ele iria levá-la para a rodoviária, para ela voltar para São Paulo. Então o irmão de Champinha acredita na história, né? Aparentemente ele não desconfia de nada, mas nesse momento então Champinha fica sabendo que existe toda uma busca policial, né? Champinha então fica sabendo do que está acontecendo, né, ali de fora. Então, qual é a decisão? Ele diz para o irmão que ele iria na rodoviária levar a garota, mas não era esse o plano. Na madrugada do dia 5 de novembro, Champinha vai com Liana no mesmo matagal que o namorado dela, o Felipe, havia sido morto. Chegando lá, ele dá várias facadas na moça até que, por conta de um traumatismo craniano, ela morre. Champinha, então, depois de fazer isso, abandona o local. Champinha, então, foge. Nas minhas pesquisas, eu não consegui encontrar para onde ele foi, se ele se escondeu na casa de alguém, na casa de um amigo, parente, não consegui achar essa informação. Acontece o seguinte: 5 dias depois, no dia 10 de novembro, os corpos de Felipe e Liana são encontrados e os suspeitos também são localizados. Então, Champinha e seu bando são presos. E aí então, quando o caso entra nesse momento de desdobramentos finais, o Brasil fica chocado pelo seguinte fato: o líder desse bando, ou seja, o Champinha, que foi quem organizou toda a situação e tal, ele era simplesmente um garoto de 16 anos. O Champinha era apenas um adolescente. Os outros comparsas, as outras pessoas que participaram do crime, todos eles já eram maiores de idade. E eram assim, a idade deles era bem maior em comparação com a idade de Felipe. E aí, então, quando o caso chega nos seus desdobramentos finais, o Brasil fica chocado, porque o líder desse bando, o Champinha, era simplesmente um garoto de 16 anos.
Todos os outros comparsas, as outras pessoas que participaram do crime, todos eles já eram maiores de idade. Champinha não. Champinha era um garoto de 16 anos e chama a atenção o fato de que ele era o único menor de idade do grupo, mas ele era o líder. Era ele quem dava a palavra final, todos respeitavam ele, ele tinha essa pose de ordem em relação ao grupo. E quando o Champinha foi questionado pelos policiais, ele, de maneira muito fria, ele contou tudo, ele não escondeu nada, inclusive ele levou os policiais para o matagal e mostrou o local onde estavam os corpos das vítimas. Ele contou em detalhes como toda a situação se desenvolveu e quando perguntaram para ele o porquê que ele havia feito aquilo tudo, ele disse: eu fiz porque eu quis. O crime então chocou o Brasil de uma forma muito intensa, né, pela crueldade dos fatos e porque isso tudo vinha de um grupo de pessoas que estava sendo comandado por um garoto de 16 anos. E era um garoto assim que não demonstrava nenhum remorso, nenhum arrependimento, nada. No fim das contas, então, o que aconteceu? O grupo, né, foi julgado e as condenações foram as seguintes. Aguinaldo Pires, um dos comparsas, foi condenado a 47 anos e 3 meses de reclusão por estupro. Antônio Matias, o dono de uma das casas que foi cativeiro, ele foi sentenciado a 6 anos de prisão e a 1 ano, 9 meses e 15 dias de detenção por favorecimento pessoal, cárcere privado também, né? E por ajudar a fuga dos outros acusados e também por ocultar a arma do crime. O outro Antônio Caetano da Silva, que era o dono da casa que foi o segundo cativeiro, ele recebeu 124 anos de reclusão por conta dos diversos abusos sexuais. Pernambuco, o amigo de Champinha que estava com ele quando eles viram o casal e decidiram, né, cometer os crimes, Pernambuco pega 110 anos e 18 dias por homicídio qualificado, sequestro, estupro e cárcere privado. Lembrando que foi o Pernambuco que executou o namorado de Liana. Porém, o garoto Champinha, mesmo sendo líder do grupo, como ele era menor de idade, ele foi condenado apenas a 3 anos na Fundação Casa. E aí, esse ponto revoltou bastante a população brasileira na época do caso, porque nós temos aí todos os outros integrantes do grupo pegando anos e anos de prisão, porém o Champinha, que foi quem organizou aquilo tudo, que foi quem demonstrou uma crueldade sem tamanho, que contou o crime, disse que fez porque quis e que não tinha remorso nem arrependimento, ele passaria apenas 3 anos ali na FEBEM e depois, em teoria, sairia, né? Isso então levantou a discussão sobre a redução da maioridade penal no Brasil. Estamos no ano de 2003, né, que foi que aconteceu esse crime. E aí essa foi uma discussão que foi levantada ali na época e que continua até hoje, né? Até os dias de hoje nós temos aí o pessoal discutindo sobre a redução da maioridade penal no Brasil. E esse caso foi o responsável por fomentar isso lá na época. Ano que vem esse caso vai fazer 20 anos, né? E qual é a situação de Champinha hoje? Inicialmente ele foi condenado a passar apenas 3 anos na Fundação Casa, mas ele ainda continua preso porque no decorrer dos anos, né, ordens judiciais apareceram para que Champinha não fosse solto, porque ele representa um perigo constante para a sociedade, então ele não podia voltar para o convívio social. Então, ordens judiciais foram saindo, né, no decorrer dos anos e, por conta delas, Champinha permanece detido. Hoje ele está em uma unidade experimental de saúde sob os cuidados do Estado. Os outros integrantes, né, do grupo continuam presos. Pessoal, então, esse é o caso que eu queria trazer para vocês hoje. É considerado um dos piores casos dos últimos anos aqui no Brasil por conta, né, do que aconteceu, da crueldade das situações,
por conta de ser um garoto de apenas 16 anos o responsável por liderar toda essa situação macabra e por conta do contexto histórico que esse caso está envolvido, por conta do debate que esse caso levantou. E eu quero perguntar para vocês, né? Vocês já conheciam esse caso? Qual foi a sua reação ao saber desse caso? E qual é a sua opinião em relação ao que aconteceu, em relação à condenação do Champinha e dos demais acusados? Qual é a sua opinião em relação à questão da maioridade penal no Brasil? Deixa aí nos comentários o que você acha. Vamos continuar fomentando essa discussão. Peço novamente para você deixar seu like, deixar seu comentário aqui no vídeo, compartilhar, né, com aquela galera que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo. Eu agradeço você que acompanha o canal, você que está aqui até o final, e a gente se vê no próximo caso.